Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado 27 de maio, sábado da 7ª semana do tempo pascal, vésperas de Pentecostes. E falando em Pentecostes, quero agradecer você que fez comigo os 50 dias com o Espírito Santo, que vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube. São 50 meditações diárias curtinhas, né? A partir do livro do Padre Joãozinho. Assim, uma preciosidade para todos nós. E sobretudo para quem é evangelizador, para quem é catequista, enfim, para quem quer conhecer mais o Espírito Santo. Vai ficar salvo aqui, mas muito obrigado por termos feito esse caminho juntos, tá bom? 50 dias com o Espírito Santo. E ainda falando em Pentecostes, nós temos a Vigília de Pentecostes aqui em Alto Piquiri, Santuário São José, nesse sábado, às 19 horas. Vai ser transmitido no YouTube, mas você é convidado a estar conosco aqui, caso possa e caso queira, tá bom? E desde já Deus abençoe muito a sua vida. Vocês do Brasil inteiro que têm estado conosco aqui. Eu sei que tem gente talvez ouvindo esse vídeo na estrada, vindo até aqui. Isso muito edifica também a nossa fé. São sempre todos muito bem-vindos. Vamos então a esse último evangelho que nos prepara para a solenidade do tempo do Pentecostes, que fecha o tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25, e diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem aqui te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os livros, eu já vou começar grifando com o meu verde Palmeiras, os livros que deveriam ser escritos. Irmãos e irmãs, nós estamos às vésperas de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, quando a igreja é inaugurada para o mundo. E a partir daquele momento, esses homens tão santos, tão bons, porém ainda recalcitrantes, indecisos, vão começar a dar um show de bola, um show de evangelização. E através deles, o Espírito Santo vai atualizar Jesus no mundo. Eles vão curar como Jesus curou, exorcizar como Jesus exorcizou, amar como Jesus amou, vão pregar como Jesus pregou, né? E vão morrer como Jesus morreu. Na vinda do Espírito Santo é como se cada um dos apóstolos e discípulos se transformasse verdadeiramente num outro Cristo. Tudo que a gente leu no Evangelho, a gente vai ver acontecendo na vida de cada um deles, né? A igreja nascente, enfim, tudo isso é maravilhoso. E aí São João terminou o Evangelho dizendo assim: tudo que eu escrevi é para vocês crerem, né? Eu dou testemunho. Mas não deu para escrever tudo porque não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. São João está terminando seu Evangelho dizendo assim: muitos livros deveriam ainda ser escritos para falar e mostrar esse Jesus. Mas com a vida do Espírito Santo, meus amados, o livro a ser escrito sou eu, é você. Nós somos como que essa página em branco, que a gente pode oferecer a Deus, para que Deus escreva em nós a história de Jesus e uma história com Jesus. Livros que deveriam ser escritos. Você é um livro que deveria estar sendo escrito pela mão, pelo poder de Deus, através da experiência do batismo no Espírito Santo. Mas a gente pode pegar esse livro que sou eu e oferecer ele ao dinheiro, ao poder, ao pecado, às ambições, às futilidades, às vaidades, às minhas vinganças, aos meus milindres, aos meus traumas. Que livro eu estou sendo? E que livro eu vou ser quando essa capa fechar no dia da minha morte? Que livro ficou escrito em mim? Portanto, meus queridos, celebrar a vinda do Espírito Santo é ofertar a vida. Senhor, escreve em mim aquilo que São João não encontrou mais espaço para escrever. Cada santo, cada santa de Deus é um livro, é um evangelho.
É como se São João estivesse dizendo assim, a Bíblia vai ficar com 4 evangelhos. E o 5º evangelho? O 5º evangelho é a sua vida, a sua história. Deixa Jesus ser o personagem principal das páginas da sua vida, fazer história com Jesus. E aí, para isso, a gente precisa olhar para Jesus e se distrair menos com os outros. A gente tem que amar os outros, cuidar dos outros, evangelizar os outros, perdoar os outros, ter caridade, mas não se distrair. Olha que interessante, Pedro virou-se e viu atrás de si. Nós estamos aqui na sequência do evangelho de ontem. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, sei que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, segue-me. Ele saiu andando atrás de Jesus na beira do lago, na beira da praia. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. João, né, que se deitou inclusive no peito de Jesus na Santa Ceia. E então Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e o que vai ser desse? O Senhor acabou de falar de mim, evangelho de ontem, né? Que eu vou amadurecer e um dia eu vou ser velho, alguém vai me amarrar, me levar para o martírio e assim eu vou dar glórias a Deus. Tá bom, Jesus, já entendi, eu vou terminar numa cruz igual o Senhor terminou. E esse aqui, o que vai ser dele? Pedro se importou por João. Curiosidade, amizade, amor, não sei. Jesus parece que deu um coice em Pedro e falou assim, se eu quero que ele permaneça até que eu volte um dia, o que te importa isso? Tu segue-me. Ou seja, Pedro, o que te importa a vida dos outros, filho? Para cada um eu tenho um chamado, um propósito, um tamanho. Por que a vida do outro te causa tristeza, inveja, ciúme? Por que a vida do outro faz você se sentir menor, excluído? Ou por que a vida do outro te causa... O que te importa o que eu tenho para ele, Pedro? Tu segue-me. E se eu quiser que ele fique para sempre? E aí eu acho interessante São João anotando, né? Então correu entre os discípulos a notícia, a fake news e o boato de que aquele discípulo não morreria, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse ele não vai morrer, disse se eu quisesse que ele não morresse. Os buchichinhos, né? Os burburinhos de vida comunitária, né? De onde tem um grupo de gente. Mas olha que lindo isso. Pedro, o que te importa é isso? Tu segue-me. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está sobre nós, esperando que a gente peça, vem Espírito Santo. Deus tem uma missão para a nossa vida. Eu sou um livro a ser escrito. Eu sou o 5º evangelho a ser escrito. E eu estou perdendo tempo, energia e fé, quando não estou até pecando, com a vida do outro. O que te importa é isso? Tu segue-me. Agora, o que te importa é isso, a gente pode aplicar tantos outros assuntos da nossa vida que nem resposta tem, que a gente só vai entender lá na frente. O que te importa isso significa abandone muitas perguntas e me segue no dia a dia da sua vida. Anda comigo, Pedro, anda comigo, Padre Mário, anda comigo, seja meu amigo, esteja em comunhão comigo e seja livre para o Espírito Santo escrever na sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse final de semana, solenidade do Pentecostes, vá à missa, encontre aí a sua paróquia, a sua capela. Nós vamos celebrar aqui nesse sábado, olha o barulho da obra, e o Santuário de São José sendo feito, mas vamos celebrar ali dentro o nosso primeiro Pentecostes, vai ser lindo. Sábado, 19 horas, só eu sei que Ele está conosco. Celebremos Pentecostes, não fiquemos sem a Santa Missa do Pentecostes, para que o Espírito de Deus escreva em nós a história de Jesus e para que nós tenhamos uma história com Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.